Sabe aquelas séries da Netflix que não dominaram as conversas por semanas, mas que tem exatamente o tipo de história que faz você clicar em próximo episódio sem nem perceber a hora? É justamente isso que tem aqui. Produções cheias de mistério, segredos, reviravoltas, obsessões, investigações e personagens que vão se enfiando em situações cada vez mais complicadas. Seja bem-vindo ao Master Dica, já deixa o like, se inscreve no canal e bora para a lista, porque talvez a sua próxima maratona esteja escondida bem aqui. Desejo Obsessivo, na Netflix, acompanha William, um cirurgião respeitado que coloca a própria vida em risco ao se envolver com Anna, que está prestes a entrar de vez para a família dele. O que começa como uma atração proibida, rapidamente se transforma em um jogo emocional sufocante, porque Anna, Jay e Ingrid acabam presos em uma dinâmica em que desejo, culpa e controle se misturam o tempo todo. A série funciona justamente por esse clima de tensão íntima. Ela não depende de grandes explosões, e sim do desconforto crescente de ver uma obsessão tomando conta de todo mundo. Pessoas traumatizadas são perigosas. Elas sabem que podem sobreviver. Saindo de uma história movida por desejo e manipulação, a próxima série troca a intimidade tóxica por um assalto gigantesco em que ninguém parece totalmente confiável. Caleidoscópio, na Netflix, gira em torno de Léo Pape e da equipe que ele monta para tentar roubar 7 bilhões de dólares. Ao lado de Ava, Judy, Bob, Stan e Hannah, Léo entra em um plano que parece impossível desde o início. Mas o que realmente dá força à minissérie é o fato de que o maior risco talvez não seja a segurança do golpe, e sim a quantidade de traição, ganância e rancor acumulado entre as próprias pessoas envolvidas. É uma série pensada para prender pelo quebra-cabeça e pelo clima de assalto, mas ela segura mesmo é pela sensação de que qualquer aliança pode desmoronar a qualquer segundo. You can never have too many yachts. Let's go. E se Caleidoscópio prende pela estrutura e pela tensão de um grande roubo, a próxima escolha vai para uma sobrevivência mais brutal e desesperadora. The Rain, na Netflix, acompanha Simone e Rasmus, dois irmãos que saem de um bunker anos depois de um vírus espalhado pela chuva ter devastado a Escandinávia. Quando eles se juntam a Martin e a outros sobreviventes, a busca por abrigo e respostas vai ficando cada vez mais perigosa, porque o mundo lá fora já não funciona pelas antigas regras, e o próprio Rasmus acaba se tornando parte central do problema. É o tipo de série que mistura distopia, drama familiar e suspense em ritmo de maratona, sempre com a sensação de que a esperança está por um fio. Da chuva que matou quase todo mundo, a gente vai para um mistério familiar que começa como vingança, mas vai se abrindo em camadas cada vez mais absurdas. Quem matou Sarah? Na Netflix, acompanha Alex, que sai da prisão decidido a provar que foi incriminado pelo assassinato da irmã, Sarah. Só que, à medida que ele se aproxima da família Lascano e tenta desmontar peça por peça a versão oficial do crime, a investigação revela segredos que mudam completamente a imagem que ele tinha de Sarah e de todo o passado da família. É uma dessas séries que se alimentam de revelação atrás de revelação, sempre deixando a impressão de que a verdade está perto, até surgir mais uma peça que vira tudo do avesso. Se Quem Matou Sarah cresce no exagero e nas revelações em série, a próxima aposta em um suspense mais britânico, mais controlado e muito eficiente em te puxar para a conspiração. A Grande Ilusão, na Netflix, acompanha Maya, uma ex-soldada que vê nas imagens de uma câmera espiã algo que não deveria estar ali, o marido Joe, que teoricamente está morto. A partir daí, Maya começa a cavar uma verdade que envolve a própria família, velhas feridas e uma conspiração que parece estar em andamento há muito mais tempo do que ela imaginava. É uma minissérie que sabe exatamente como prender. Ela planta dúvida, espalha segredos e faz você desconfiar de praticamente todo mundo, enquanto Maya tenta descobrir quem está manipulando a realidade diante dela. Or someone else's. E se A Grande Ilusão trabalha com câmeras, paranoia e conspiração, a próxima série te fisga justamente por fazer o passado voltar do jeito mais destrutivo possível. Fique comigo. Na Netflix, acompanha Megan, Ray e Broom,
3 pessoas muito diferentes que acabam ligadas por desaparecimentos, traumas antigos e por um segredo que nunca ficou realmente enterrado. Quando Carlton Flynn desaparece anos depois de outro caso semelhante, tudo começa a se reconectar e Megan precisa encarar uma vida antiga que ela fez de tudo para deixar para trás. A força da série está nessa sensação de que cada personagem sabe mais do que diz. E quanto mais o passado aparece, mais claro fica que ninguém ali saiu ileso do que aconteceu anos antes. Something's going on. Something's gotta give. You mustn't call me Cassie. Agora a gente continua no território Harlan Coben, mas com uma série que começa de um jeito quase banal e rapidamente se transforma em uma rede de segredos muito maior. Não Fale com Estranhos na Netflix acompanha Adam Price, um homem cuja vida começa a desmoronar depois que uma desconhecida faz uma revelação devastadora sobre sua esposa, Corinne. A partir desse ponto, Adam entra em uma investigação desesperada que vai puxando mentiras, chantagens e conexões inesperadas entre pessoas aparentemente comuns. O grande acerto da série está em como ela espalha os segredos por todos os lados. Você começa acompanhando um caso específico, mas logo percebe que quase todo mundo ali está escondendo alguma coisa. Is this some kind of a trick? Just wanna find her! We all have our secrets, Adam. Even you. Se Não Fale com Estranhos prende pela teia de mentiras, a próxima série aposta em espionagem, improviso e um protagonista completamente fora de profundidade. O Recruta, na Netflix, acompanha Owen Hendricks, um advogado recém-formado que entra na CIA e, quase imediatamente, se vê arrastado para operações que estão muito além do que alguém como ele deveria encarar. Quando Max Melades ameaça expor segredos da agência, Owen acaba preso em um jogo internacional de chantagem, espionagem e sobrevivência, tendo que aprender rápido demais em um ambiente em que ninguém parece agir de forma totalmente transparente. A série é viciante porque mistura ação e humor com esse clima de improviso permanente. Owen está sempre um passo atrás do caos e, justamente por isso, o caos nunca para. Isso é uma pinha colada? É. E do advogado novato cercado por agentes e criminosos, a gente vai para uma minissérie espanhola que começa com um acidente e vai se transformando em um labirinto completo. O Inocente, na Netflix, acompanha Mateu Vidal, cuja vida foi destruída por uma morte acidental que o jogou em uma espiral de culpa, prisão e consequências. Quando ele finalmente parece ter reencontrado alguma estabilidade ao lado de Olivia, um telefonema faz o passado voltar de forma brutal e puxa Mateu para uma rede de intrigas, assassinato e manipulação. É uma minissérie extremamente boa em apertar o cerco. Cada novo detalhe complica mais a situação. E a sensação é de que Mateu nunca consegue sair totalmente do alcance do que aconteceu lá atrás. ¿Qué es mejor, hacer justicia o asegurarse de que nadie sufra? ¿Vas a ayudarme o no? E para fechar, uma série que não parece tão viciante à primeira vista quanto as outras, mas que fisga por tensão política, bastidores de poder e relações cheias de atrito. A Diplomata, na Netflix, acompanha Kate Weiler, uma diplomata americana que assume um posto decisivo no Reino Unido justamente quando uma crise internacional ameaça explodir. Enquanto tenta administrar a própria carreira, pressões externas e o casamento estremecido com Hal Weiler, Kate vai entrando em um ambiente onde política internacional, vaidade, alianças e informação valem tanto quanto qualquer arma. O que vicia aqui não é um único mistério central, mas o jeito como a série faz cada conversa, cada gesto e cada decisão parecerem parte de um jogo muito maior. I would like to speak to the Secretary of State, please. Agora eu quero saber, qual dessas séries você já viu e qual delas parece ter mais cara de maratona para hoje? Me conta aqui nos comentários. E claro, se inscreve no canal, ativa o sino e continua com a gente aqui no Master Dica, porque sempre tem mais listas, séries escondidas e boas descobertas do streaming entrando no radar.